Muito bem, muito bom dia para todos. Boker Tov, bom dia a todos aqui. Bom dia a todos que se encontram aqui nessa mesa maravilhosa. Bom dia a todos que estão remotos com a gente. É uma alegria sempre estar junto aqui com vocês e ver se eu consigo sempre ocupar essa cadeira à altura do Vitor, né? Com a sabedoria, o conhecimento e a categoria que ele tem para fazer essa condução, né, como ele mesmo chama de facilitador desse encontro e desse estudo toda semana aqui. Tá, então, hoje essa semana nós passamos pela Parashá de Pinhas, que eu acho sempre uma curiosidade, porque é a Parashá do nome de uma pessoa que, na verdade, teve uma atitude na Parashá anterior, né? Mas quem vai falar um pouquinho, não necessariamente sobre isso, e eu sempre me surpreendo, né, que eu me preparo com alguns tópicos, mas sempre quem vai nos ajudar e nos conduzir no estudo sempre traz algumas surpresas, e hoje a gente tem a condução querida do Charles Steinman, que normalmente a gente não precisa apresentar muito, mas, bom, Charles está aqui remotamente, à distância com a gente, mas sempre muito presente, muito próximo, que já trabalhou aqui na comunicação da área. Charles, que hoje atua na Comissão de Identidade e Memória, né, trabalha com pesquisa sobre imigração judaica para o Rio de Janeiro. Bom, diretamente e remotamente, vamos aqui ouvir o Charles e deixa eu botar o som aqui para você, Charles. Vamos lá. Bem-vindo, Charles. Bom dia. Obrigado, querido. E por coincidência, feliz, você é sempre quem lidera o Minyan quando eu vou falar. Nos últimos 3 ou 4 anos. Isso é uma verdade. É sempre você. O Vitor confessou que ele não fugiu, não. Mas, invariavelmente, é você que conduz quando eu falo. Obrigado a todos. Bom dia. Antes de uma coisa, Charles, só queria pedir aqui o favor, que eu acho muito importante. Eu, semana passada, estava remoto, não pude vir presencialmente, e eu acho sempre aí importante, é um pedido para cá, para a nossa turma aqui, que a gente procure sempre respeitar o microfone na fala, que isso contribui muito para quem está remoto e faz com que as pessoas remotas estejam 100% integradas nesse estudo, né, sem perder. É óbvio que muitas vezes a gente quer fazer uma intervenção de imediato, mas, se possível, pedir o microfone. Tem um microfone de cada lado, tem um microfone aqui comigo, para que essa integração seja o mais próximo de 100%. Tá bom? Obrigado, Charles. Não, o Vitor não faria isso. Não é isso não. O Vitor está resolvendo questões pessoais. Tá tranquilo. E a partir da leitura dessa Parashá, Pinhas, me chamou a atenção a dualidade moral e circunstancial do nosso julgamento. Pinhas é recompensado com a honra de sacerdócio eterno para sua família por um assassinato. No mundo de hoje, não conseguimos nos relacionar com esse fato. As filhas de Tzelofhad são beneficiadas com a herança de seu pai. Elas procuram Moisés, que vai a Deus se consultar. E Deus acha justo que elas, na ausência de um varão, recebam a herança. Deus estabelece assim essa lei com que hoje conseguimos nos relacionar muito bem. Um sinal de que nossa aproximação ao texto da Torá está atrelada ao nosso tempo e ao nosso espaço. Um judeu que pode ter lido essa paraxá no ano 230, numa cultura machista e fechada, pode justo ter achado o oposto de nós aqui hoje. Uma afronta ao direito das filhas de Tzelofhad e, muito justo, a passada de mão na cabeça de Pinhas. Eu fiquei intrigado e fui a Haftará. Geralmente, de um profeta, a Haftará amarra a paraxá da semana, ou por uma conclusão explícita, ou apenas pela menção de uma ou outra palavra que se relaciona ao texto. Nessa paraxá,
há uma instrução que, quando lemos Pinhas, após o 17 de Tamuz, que foi na terça-feira que passou, devemos ler a Haftará do livro de Jeremias. Em 17 de Tamuz, os babilônios invadem o reino de Judá e sitiam Jerusalém. Eles então rompem os muros da cidade e em 9 de Av, Tisha B'Av, daqui a 3 semanas, vão destruir o primeiro templo e dar início ao grande exílio dos israelitas. Jeremias é o profeta que anuncia essa grande tragédia que se aproxima sobre o povo. Ou melhor, a palavra de Deus se manifesta pela boca do profeta. Jeremias se torna, por isso, também, como descrito em seu livro, persona não grata na elite de Jerusalém. Jeremias, nessa paraxá, é um marco temporal histórico. É no tempo de Jeremias que o Império Babilônico invade Jerusalém. Ele descreve os acontecimentos, trava paralelos entre causa e efeito, dá ao leitor um plano geral do que estava acontecendo e do que estava por vir naquela região. Ajuda a entender o que acontecia ali, naquele momento. E é também um marco de memória. Para além dos fatos, tanto a pessoa de Jeremias quanto a vulnerabilidade do povo estão decantadas em possibilidades de reprodução e experiências múltiplas. O fato de o primeiro e o segundo templo terem sido destruídos no mesmo dia não é simplesmente um fato, é um instrumento de memória. O profeta não é um adivinhador, ou tem poderes mágicos ou premonitórios. Na nossa tradição, o profeta é inspirado ou afetado pela manifestação do Deus único e abstrato. O profeta, confrontado com a vulnerabilidade do povo de Israel, do afastamento da aliança com o Deus único e abstrato, vai ao povo e, pela palavra, quer trazê-lo de volta ao caminho do Deus único e abstrato. Mais do que uma intervenção divina, as palavras de Jeremias aqui querem dar uma sacudida nas pessoas que beiram até uma intervenção psicológica. Vou trazer 3 trechos de Jeremias. Não vês o que praticam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças recolhem lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazer bolachas para a rainha dos céus e para derramar libações a outros deuses para me provocar. Será que eles me provocam, diz o Eterno, ou é a si mesmos que provocam para que suas faces se envergonhem? Jeremias 7, 17 a 19. E mais adiante, eles retorcem suas línguas qual arco para disparar mentiras. Fortaleceram-se na terra, porém não pelo caminho da verdade. Seguem de uma maldade para outra e me desconhecem por completo, diz o Eterno. Que se cuide cada qual do seu próximo e em nenhum irmão confie, porque enganará um irmão ao outro e certamente divulgará calúnias do seu próximo. Jeremias 9. E essa agora é excepcional. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que punirei os que são circuncisos em seu corpo, mas não em seu coração. Nessas próximas 3 semanas até Tisha B'Av, e a partir do intercâmbio de ideias e vivências, né, há muitos anos com amigos, conhecidos, parentes que vivem em Israel, é inevitável traçar paralelos entre hoje e o que o Jeremias nos relata. Não os fatos em si, mas no âmbito da memória. Atacados em 7 de outubro, cada um de nós, em qualquer lugar, pôde acessar um conjunto de elementos sensoriais, emocionais, hereditários ou circunstanciais. Desde o século VI antes da Era Comum, no tempo de Jeremias, nós sabemos e sentimos o que é ser invadido e ter nossas pessoas arrancadas de casa e levadas para um território inimigo.
Ninguém precisa nos contar. Outro cenário é no meio da Primeira Guerra Mundial, servindo o exército austríaco, que o judeu austríaco Stefan Zweig, o escritor mais lido na primeira metade do século XX, consolida de maneira indiscutível sua postura pacifista. E ele vai buscar sua inspiração e expressão justo no profeta Jeremias, com seu roteiro para teatro, Jeremias, um poema dramático em 9 atos, escrito entre 1915 e 1917 e encenado pela primeira vez em 27 de fevereiro de 18, aqui no Teatro Municipal de Zurique. A peça Jeremias reproduz com textos do livro do profeta a decadência moral e ética em que o povo estava metido naquele momento. Mas não é uma obra deprimente. Tanto na peça como no livro do profeta, Jeremias é claro que Deus vai proteger seu povo, vai redimi-lo se tomarem o caminho de retorno aos seus mandamentos e ensinamentos e vai conduzi-lo de volta à terra que deu aos seus ancestrais. A peça de teatro de Stefan Zweig termina com uma frase muito inspiradora. Você não pode derrotar o invisível. Você pode matar pessoas, mas não o Deus que vive nelas. Você pode conquistar um povo, mas nunca seu espírito. A nossa geração, ou vou pegar do mais velho ao mais novo, ou as duas ou três últimas entre nós, tem ao mesmo tempo o privilégio histórico da Terra Prometida e o peso circunstancial do exílio, da diáspora. O drama de consciência surgido com o restabelecimento de Israel, não mais uma terra ideal e distante, mas um Estado moderno e pungente, pode ter levado a um esgarçamento da nossa capacidade humana de lidar com o paradoxo. O ímpeto dos Halutzim, ou a urgência dos sobreviventes do Holocausto e dos fugitivos dos países árabes, sustentaram esse projeto Israel por décadas. E agora? Israel é o lar do judeu e da judia do século XXI? Israel reflete nossos anseios? Quem molda essa terra cada vez menos histórica e prometida e cada vez mais moderna e comprometida? É na autobiografia de Stefan Zweig, No Mundo de Ontem, que foi publicada em 1942, depois da morte dele, que o jornalista, escritor e tradutor romeno-brasileiro Nelson Weiner encontra as palavras certas para o livro que editou em memória do cinquentenário de falecimento de Theodor Herzl, publicado no Rio em 54 pela Organização Sionista Unificada. A escolha de Nelson Weiner não foi fortuita. Stefan Zweig escreve assim: quando o Estado judeu, essa brochura pequena, porém provida da força de uma seta de aço em voo, apareceu, eu ainda estava no ginásio, mas me recordo bem da perplexidade e indignação gerais que causou nos círculos burgueses judaicos de Viena. O que, perguntavam amuados esses judeus, se meteu na cabeça desse escritor, de ordinário tão sensato, engraçado e culto? Que loucuras anda ele praticando e escrevendo? Por que razão devemos ir para a Palestina? O nosso idioma é o alemão e não o hebraico. A nossa pátria é a bela Áustria. Não nos achamos muito bem sob o governo do bom imperador Francisco José? Não temos nossa conveniente prosperidade, nossa situação segura? Não somos cidadãos do Estado com direitos iguais aos demais? Não, não somos cidadãos domiciliados e dedicados desta Viena querida? Não vivemos numa época progressista que em alguns anos há de pôr de lado todos os preconceitos religiosos? Porque ele, que fala como judeu e quer auxiliar o judaísmo, fornece argumentos aos nossos piores inimigos e tenta nos segregar?
quando cada dia nos une mais estreita e intimamente ao mundo alemão. Os rabinos exaltaram-se nos púlpitos. O diretor do periódico A Nova Imprensa Livre proibiu que em seu jornal progressista se mencionasse a palavra sionista. E Stefan Zweig continua: no primeiro momento, Herzl pôde se sentir mal compreendido. Viena, onde ele, dada a estima que nela gozava havia muitos anos, se julgava mais seguro, o abandonara ou até se ria dele. Mas em seguida retumbou subitamente a resposta com tal violência e êxtase que ele quase se assustou de, com algumas dúzias de páginas, haver provocado no mundo um movimento tão poderoso e de tão grande irradiação. A resposta, sem dúvida, não partiu dos judeus burgueses do Ocidente, que viviam comodamente e tinham boa situação econômica, mas sim das enormes massas judaicas do leste, do proletariado dos guetos da Galícia, da Polônia e da Rússia. Tem pressentir? Herzl, com sua brochura, inflamou o núcleo do judaísmo que ardia sob as cinzas do estrangeiro, o milenário sonho messiânico da promessa, confirmada nos livros sagrados do regresso à terra da promessa. Nossa esperança e, ao mesmo tempo, certeza religiosa, os únicos sentimentos que ainda tornavam a vida útil para esses milhões de entes espezinhados e escravizados. E conclui Stefan Zweig: sempre que um indivíduo, profeta ou impostor, nos 2000 anos da maldição que pesa sobre o povo judeu, tangeu a corda, a alma de todo esse povo vibrou, porém nunca com ressonância tão ruidosa, tão retumbante. Com algumas dúzias de páginas, um só homem havia formado de uma massa dispersa e desunida uma unidade. E assim Nelson Weiner encerra o prefácio da publicação. E eu volto a me perguntar nessas 3 semanas, e instigado pela leitura de Jeremias, e agora? Israel é o lar do judeu e da judia do século XXI? Israel reflete nossos anseios? Quem molda essa terra cada vez menos histórica e prometida e cada vez mais moderna e comprometida? Como lidar com esse paradoxo? Shabbat Shalom. Preciso de mais 10 segundos para respirar, Charles. Foi. Respira. Peraí, vou respirar. A Janete vai fazer a pergunta primeiro. Charles, repete para mim, quando foi que o Stefan Zweig escreveu tudo isso que você releu Leu. agora pra gente? A autobiografia dele é de 1942, antes dele morrer. Ela foi publicada pós-mortem. Sim, quer dizer, isso daí foi escrito provavelmente em 41, 42. Imagino que sim, ele era um escritor muito rápido. Sim, Ele era tá bom. fácil com as palavras. E só foi publicada pós-mortem, como outros, como isso a- o xadrez, eu não sei como diz em português, o jogo, a novela do xadrez, eu não sei, Schach Novelle, também foi publicada depois, e tem mais um livro dele que só foi publicado em 44, e aí se encerram as publicações. Não, tudo bem. Eu queria saber por causa disso que ele falou, quer dizer, já num senso de. Isso é esse trecho. Perdão. Esse Essa trecho ele questão. descreve. Os vienenses, o que os vienenses sentiam, ele escreveu numa época em que ele já estava sendo vítima da perseguição. Stefan Zweig, na autobiografia dele, que é um pedaço que eu li, ele, ele descreve várias cenas da vida dele. Essa parte específica é ainda na Áustria, nos anos de 1900 anteriores, eu diria que anteriores à Primeira Guerra Mundial, quando ele
esbarra em Theodor Herzl, que era editor de um jornal onde ele mesmo mandava artigos. Ele descreve várias cenas na autobiografia dele. O impressionante é, primeiro, o Nelson Weiner, no Rio de Janeiro, fazendo uma publicação sobre Theodor Herzl em 54, traz um texto de Stefan Zweig. E Stefan Zweig, que é taxado como um pessimista, nós aprendemos a categorizá-lo como uma pessoa sem esperança. Ele tirou a própria vida em 42, mas ainda nos seus primeiros anos de, de vida e de trabalho, ele escreve uma peça que eu é praticamente a história de Jeremias. E ele, com isso, mostra como esse reino de Judá estava, mas ele dá esperança. Essa frase com que ele termina essa peça dele é algo sensacional. Eu vou ler essa frase porque é sensacional. Você não pode derrotar o invisível. Você pode matar pessoas, mas o Deus que vive mas não o Deus que vive nelas. Você pode conquistar um povo, mas nunca seu espírito. Esse pulo de Jeremias lá atrás para alguém no século XX trazer isso como uma peça de teatro, a própria situação em que Theodor Herzl se encontrava quando ele trouxe esse conceito de sionismo, e hoje o que a gente vive em Israel e fora de Israel, e nós especialmente que vivemos na diáspora, ou, né, ou como eles querem dizer, no exílio, porque existe a possibilidade de voltar para Israel, quer dizer, o paradoxo continua e a gente tem que pensar sobre ele e discutir sobre isso, porque isso não pode ser uma discussão levada apenas por o discurso não pode ser só de meia dúzia. Todos nós temos que falar sobre isso e ter uma posição clara e é isso. Eu acho que estar nessas 3 semanas e ler a Haftarah de Jeremias é parte disso. Porque, sinceramente, as filhas de Tzelofhat foram pedir lá e conseguiram, e Deus mudou a regra, a lei e tal. Nos dias de hoje, na nossa sociedade, por mais que a gente ainda tenha que lutar muito pelos direitos das mulheres, das minorias, etc., é um pouco que um discurso autolaudatório, né? E que Pinhas, que foi. Você pode interpretar de várias formas, mas Jeremias traz algo que é muito atual, eu acho. E era isso que eu queria trazer, quem sabe, para a gente. Não precisa discutir tudo agora. Pode falar de Pinhas também, É, não, que então, nem um nome judaico tinha, era egípcio. Né? Mas Eu é colei complexo. eu colei na coisa histórica da crítica que o Stefan Zweig faz, que é posterior. Quer dizer, quem está vendo a posteriori, a Isso. admiração dele com a reação negativa dos austríacos, a não confundir, entre parênteses, austríacos com alemães, porque são completamente diferentes, só têm em comum a língua. Mas na Alemanha, com certeza, também houve essa reação. E houve, ainda antes, nos Estados Unidos, né, entre os reformistas, na Conferência de Pittsburgh, que eu acho que foi 1895 ou 85, você lembra? Dizendo renegando o sionismo, porque se preocupavam em reafirmar a cidadania americana que eles achavam que lhes estava sendo proporcionada. Então, Pois só é. por E se a isso gente. eu me preocupei. Quer dizer, nós temos essa repetição o tempo todo. O movimento reformista em 85 ou 95, 1885 ou 95, e depois na Europa, né, na Alemanha,
na Áustria também, independente um do outro, e hoje nós ainda estamos discutindo a mesma coisa. Tenho a impressão que nós vamos discutir isso sempre e ter reveses, sempre que vão fazer nós acordarmos para colocar em dúvida o quanto nós somos cidadãos do mundo e o quanto nós deveríamos nos dedicar mais a Israel, mas quando houver só judeus só em Israel, nem por isso a perseguição vai parar. Mas eu acho que eu aí estou desviando do seu objetivo. Me fixei assim nesse discurso. Então desfixa. Deixa eu dar uma palavrinha. É até bom, claro. Fica tranquila essa conversa, porque naturalmente a gente estuda, lê, se organiza, às vezes se prepara para discutir o que está escrito aqui, e felizmente, mais uma vez, a gente é surpreendido por uma condução de um estudo olhando numa ótica diferente que o Charles trouxe para a gente, né, através de Jeremias, através de Stefan Zweig, e evidentemente, Charles, agora você está super comprometido a me ajudar a conduzir isso aqui. Né? Não, agora, falando um pouquinho do que você trouxe para a gente, eu li em algum comentário aqui que fala assim, cada vez que a gente falando sobre o censo, né? Porque aqui mais uma vez tem censo, mais uma vez tem as festas e tem a história da discussão da mudança do conceito de herança, né? Por conta não é a reclamação, foi um pedido, foi uma sugestão das filhas, enfim. Não, foi uma reivindicação. É uma reivindicação, mas cada vez aí tem um lugar que diz assim, cada vez que o povo erra, o povo judeu erra, é feito um censo. E, obviamente, não considerando que a gente não errou em 7 de outubro, se a gente puder falar que a gente errou, errou na defesa do Estado de Israel, na proteção das fronteiras. Mas será que a gente não estaria num processo de recontagem nesse momento? Né? Trazendo esse questionamento todo que você fez via Jeremias e Stefan Zweig. E a outra coisa que eu queria colocar aqui, e obviamente queria ouvir a participação aqui de outras pessoas, quero dizer especialmente quando o André esteve aqui e fez o estudo dele, o último estudo dele foi uma outra grande aula, se tiver alguma contribuição pode ficar super à vontade. Mas quando você falou, esse trecho você fala sobre Israel como terra prometida e terra comprometida, tem um outro adjetivo que você usa nessa dualidade. Terra ideal e prometida, e moderna e comprometida. E aí o questionamento se realmente é a nossa terra é curioso, porque eu nunca fiz esse questionamento, não tenho a menor... Não, eu não questiono que seja a nossa terra, eu questiono que nós temos as mesmas questões, porque é assim, né? Dá para ler esse texto, mas se você for ler ele literalmente, você vai ter um problema, você vai ficar preso naquela, que nem no hamster, na gaiola do hamster, você vai ficar rodando em círculo. Então você tem que se aproximar, como eu comecei, você tem que se aproximar dele, mas a partir do que a gente vive hoje. Para quem não tinha Israel, o paradoxo não existia materialmente. Você podia ansiar o quanto você quisesse por Israel, por Jerusalém, ela não era sua. Hoje, não é só rezar para Jerusalém. Você pode ir para Jerusalém, Jerusalém está lá. Mas nós podemos também optar por viver aqui onde nós estamos vivendo. É um paradoxo que, para a mente humana, é muito complexo. E nós, judeus, temos uma responsabilidade sobre o pensar. Se nós. Eu tagarelo isso há algum tempo. Se nós não nos apossarmos dos nossos temas, alguém vai se apossar dele e vai usá-lo para si. Esse é um tema dentro do meu trabalho, a questão do Holocausto. Eu já escutei as mais absurdas, os maiores absurdos sobre o Holocausto. E eu repito,
o Holocausto sempre foi um assunto que nós tratamos com o maior respeito, com serviços religiosos, com atividades em memória, com, com educação, com tudo que nós temos disponível como instrumento. E ele não é universal. O Holocausto, como episódio, ele é específico. Genocídio, etc., é universal, né? E esses temas de diáspora, terra de Israel, eles são nossos. E eu vejo hoje em dia muito pouca gente pensando nisso. A gente entra num caminho de comodidade. Eu não sei. Quando Deus diz para Jeremias, eu li isso, não vês o que praticam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças recolhem lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para oferecer bolachas para a rainha dos céus e para derramar libações a outros deuses para me provocar. Aqui, óbvio, é literal, né? Mas ele termina. Será que eles me provocam ou é a si mesmos que provocam para que suas faces se envergonham? O quanto nós também temos uma responsabilidade moral sobre o que acontece. Porque se nós não pensarmos sobre as coisas, elas se repetem. E nesse momento nós fomos atacados de uma forma que nós não fomos atacados outro dia alguém dizia 77 anos, ou 82, eu nem me lembro mais, tem que fazer a conta. É, entendeu? Então, assim, são os mesmos assuntos desde o século VI, antes da Era Comum. E é importante que a gente reflita sobre eles. É difícil, não é fácil. Tereza, obrigado, Tereza. O paradoxo pode levar à culpa. E a culpa é o pior companheiro na hora de decisões Verdade. sensatas. Oi, Tereza. Posso dar uma palavrinha? Por favor. Então, prazer. Deixa eu colocar para você, quando você colocou isso, para quem passou pela criação do Estado de Israel e foi pertencente ao movimento juvenil, eu acho que esse paradoxo transformado em culpa ficou para a vida toda. Por que que naquele momento que muitos foram e fizeram aliar, e eu não fiz, isso permaneceu? Eu nunca tinha pensado nesse paradoxo, mas tinha dentro de mim essa responsabilidade do que eu não fiz. Muito obrigada de você ter ravivado isso, porque esse paradoxo, principalmente para quem vive e teve um momento que não tinha o Estado de Israel e viu o Estado de Israel nascer e não fez nada naquele momento, ou fez pouco. Eu gosto dessa reflexão da Tereza, porque eu acho que cada um de nós já pensou qual é o nosso papel no pertencimento a Israel, ou estar em Israel, ou ir para Israel, ou eventualmente não ir para Israel. E não indo para Israel, qual é o seu papel na diáspora? Né? O que ajuda também nessa reflexão, porque, no final das contas, nós estamos distribuídos pelo planeta e temos dentro do tamanho que é o nosso povo, que a gente sabe que é 0,02% da população. 0,02% da população. O quanto não tem mais zero aí. 0,001. Alguma coisa. E o quanto que a gente é representativo nesse sentido. Quer dizer, se a gente falar de ontem, estava lá Benjamin Netanyahu falando nos Estados Unidos, a discussão agora sobre se a Kamala Harris pode ser eleita, qual é a relação dela com Israel, com os judeus, porque o marido é judeu, enfim. Então, o quanto que... Gente, quanto que 0,02% Não, 0,02. 0,02 em estatística é nada, né? Pelo pouco que eu entendo de estatística, não é nem a amostra representativa. E, no entanto, esse 0,002, daí a gente continua causando essa reflexão toda, o tempo todo, há muitos anos na história. Fala, Charles. A minha intenção não era nem levantar uma questão pessoal sobre aliar ou não, que aí cada um decide seu caminho. Mas, independente, e também tem que ficar muito claro, tem que desmembrar essa decisão sobre
Israel e tal, até da sua observância religiosa. Se você for olhar a comunidade não ortodoxa ou ultra-ortodoxa, eles não são sionistas e eles não têm uma postura muito bacana com o Estado de Israel, né? Então, não tem a ver com seguir os preceitos de Deus. Quando eu falar voltar ao Deus único e abstrato, você pode se tornar um ótimo ortodoxo, mas isso não significa que esse Estado de Israel que está aí, ele passa por por uma outra vertente. Os judeus, os Halutzim, os pioneiros que foram, ainda na década de 10, 20, 30, muitos deles não tinham um relacionamento, como diga, com a religião em si. Então, esses questionamentos passam. O mais importante é, quando a gente lê esses textos, todo ano, toda vez, e a gente vai ler, e a gente vai recitar, e a gente vai buscar fontes. Aí, quando Stefan Zweig, que é uma pessoa dita e conhecida e mal defamada por ter se afastado, né, do mundo judeu, escreve uma peça em que ele traz Jeremias como um símbolo de pacifismo. A gente estava no meio da Primeira Guerra Mundial. Então a nossa mensagem é muito importante, isso vai nos procurar. E aí, repito, se nós não refletirmos sobre isso, alguém vai, e aí vai tomar decisões por nós. E aí vai dizer coisas que nós não queremos ouvir. E aí pode ser too late. A gente tem que se apossar desses temas. Esses temas são nossos. Eu acho. Isso é. Bom, primeiro, obrigado, Charles. Muito bom te ouvir e obriga uma série de reflexões. Eu estava pensando nelas enquanto você estava falando. Vou falar sobre temas aqui bem diversos. Primeiro, conciliar as duas audições, né? Vou tentar. Eu acho que a gente tem uma tendência, e que não é uma tendência equivocada, né, de buscar uma leitura atual de um texto muito antigo, que é o texto da Torá. E é muito importante a gente também entender o contexto das coisas. E, no caso específico dessa paraxá, esses dois momentos, né, paradoxais em relação àquilo que a gente entende como positivo e negativo em Pinchas e nas filhas de Slofrod, a gente tem que, de alguma forma, se transportar para o passado, né? E entender que a demanda das filhas de Slofrod, na verdade, foram encaradas não como, ao se anuir aquela demanda, não houve ali uma especial deferência às mulheres ou alguma coisa desse tipo, se a gente olhar com o olhar da época, né? Havia, sim, uma preocupação com herança, uma preocupação com a questão territorial, né? O povo estava às vésperas de entrar em Canaã e havia uma grande preocupação com qual a minha parte nisso tudo, o que vai ser para mim. Então, ao prejudicar uma parcela da terra disponível para cada tribo, pela ausência de filhos homens, deu-se uma solução que, na nossa leitura moderna, dá a impressão de ser uma posição feminista, ou pelo menos de deferência em relação às mulheres. Da mesma forma, em relação a Pinchas, naquele momento em que, né, de acordo com a leitura que a gente acompanha, havia uma presença extremamente interferente, né, uma presença que interferia o tempo todo na condução da história, havia uma mortandade em curso, né? A atitude de Pinchas foi uma atitude positiva, porque ela gerou, né, por 2 mortes, que ele provocou diretamente, a interrupção de uma mortandade na qual já tinham falecido 26 mil pessoas. Quantas mais iriam falecer se ele não tivesse feito o que fez, pelo olhar da época, evidentemente. E eu acho interessante trazer isso porque, reforçando o que o Charles falou, eu acho que a nossa obrigação é justamente suscitar dúvidas e buscar respostas para essas dúvidas. A gente não deve, a meu ver, se acomodar em respostas
mais imediatas, mais fáceis. E, no fundo, nossos sábios já fizeram isso. Se a gente olhar para o Talmud, né, as leituras que se tem do personagem Pinhas são bastante controversas, né? Alguns exaltando o quanto foi importante ele ter agido e o quanto foi, ao mesmo tempo, negativo ele ter agido, né? O quanto a atitude dele radical foi, de certa forma, negativa. Então, isso é uma discussão de milênios, né? A gente está falando de, pelo menos, 1.600 anos atrás, uma discussão talmúdica. Um outro ponto que eu acho que é importante pensar também um pouco melhor sobre o que o Charles falou aqui é essa questão de enxergar Israel como uma terra que é moderna e comprometida. Talvez o problema de Israel seja exatamente estar se tornando uma terra não moderna. Ou seja, o quanto que valores, que pelo menos na minha ótica são valores extremamente anacrônicos, estão hoje prevalecendo na condução do governo de Israel, na condução da política de Israel, na condução, inclusive, da divisão do espaço público em Israel. Então, me parece que existe aí uma tendência de não modernidade, né? Uma ideia de se perder um pouco essa conexão com a modernidade. Eu costumo dizer que, durante algum tempo, Israel se via como ponta de lança do Ocidente no Oriente Médio. O que não se percebeu é que o Oriente Médio invadiu Israel, né? E Israel está cada vez mais parecido com os países da região. E, ao mesmo tempo, em termos de comprometida, no fundo, o compromisso de Israel é assumido à medida que Israel passa a ter poder, né? O judeu, nós judeus, sempre pudemos nos colocar na condição de vítimas, porque nós nunca tivemos poder de fato, né? E à medida que existe um Estado que se propõe a ser o Estado dos judeus, né, para evitar o termo Estado judaico, os judeus passam a estar empoderados, passam a ter uma autonomia que não tinham antes, passam a ter a capacidade de definir não só o seu próprio destino, mas também o destino daqueles que compartilham daquele espaço de terra, daquele país. E à medida que esse país se empodera e os judeus se empoderam junto com ele, existe um compromisso no exercício desse poder. De que forma que o exercício do poder, que durante 2000 anos não foi exercido, pode, de alguma forma, aderir aos preceitos éticos, às normas e princípios que o judaísmo propagou durante esses mesmos 2000 anos. Esse é o nosso desafio, esse é um tremendo desafio. E isso Israel tem vivenciado bastante, não só desde o 7 de outubro, mas desde a sua fundação. Ainda em relação a Pinhas, né, tentando fazer um paralelo com o que está acontecendo agora, quantas vezes cada um de nós, em algum momento, quando um determinado líder das guardas revolucionárias iranianas, ou um líder do Hezbollah, ou um líder do Hamas, foi morto, quantas vezes a gente não pensou isso foi uma coisa boa que era necessária fazer? Então, a gente consegue, de alguma forma, se transportar para aquela época em que a história de Pinhas é narrada e observar que, opa, peraí, deixa eu pensar melhor sobre essa história. Tá? Estou falando tudo isso como crítico de Pinhas, tá? Não gosto do personagem, mas eu acho que a gente é obrigado a refletir de uma forma mais ampla. Desistiu? Não, peraí, que o microfone. Cadê o microfone que está aí do lado de lá? Não? Então, peraí, vou passar primeiro para o Gabriel, depois para cá, depois para cá. Tá bom, peraí. É muito oportuna essa discussão, né, essas reflexões, assim, realmente muito importantes, porque nos ajudam a pensar sobre possibilidades de interpretar o Estado de Israel na contemporaneidade, né, e como isso nos impacta diretamente na nossa vivência comunitária, seja ela diaspórica, seja ela também em Israel, né? Mas eu vou fazer aqui um movimento que acho que é muito oportuno e importante, de voltarmos ao texto, de voltarmos à Torá, assim, a Parashá, né?
E algo que me chamou a atenção, assim, primeiro que eu até conversei com Fernanda, com o Ricardo, nossa, achei essa paraxá bem complexa, assim. Fiquei digerindo ela, assisti vídeos ontem, fiquei lendo um bando de texto, caçando respostas. Talvez eu estava procurando uma coisa que me satisfazesse, né? Que pudesse estar ali de acordo com o que eu queria, melhor dizendo. Mas não encontrei. E aí, o que eu percebi, assim, de rico que o texto traz, de uma coisa que vale a gente notar, é em relação ao censo, né? O porquê desse censo, acho que vale a gente se perguntar. E mais do que isso, eu acho que tem uma coisa assim que me veio à mente, que é sobre duas palavras, que elas estão aqui num jogo. Quando a gente olha para esse texto, assim, lê profundamente, a gente pode ter clareza, assim, com essas duas palavras, que é o justo e o certo. O justo e o certo aparece nessa paraxá de Pinhas. Como? Eu ousaria dizer que aparece quando há divisão das terras para as tribos. O certo, ora, seria dividir a terra para cada tribo do mesmo tamanho. Esse é o certo, não é? Ué, a tribo de Dan vai ficar com essa parte, assim como de Benjamim com essa parte, assim como de Menaché com essa parte. Mas o justo é dividir a terra de acordo com o tamanho e as necessidades e as características de cada tribo. Então, e assim Deus fez. Ele recomenda a Moshe, né? Orienta a Moshe, não recomenda, mas orienta a Moshe, ordena a Moshe a assim orientar o povo. Então, está até aqui. O Eterno falou a Moisés dizendo: entre estes a terra será repartida proporcionalmente de acordo com os nomes de estados. Para grupos maiores, aumente a porção. Para grupos menores, diminua a porção. A cada um será atribuída a sua porção de acordo com sua listagem. A terra, além disso, será repartida por sorteio. A partilha será feita de acordo com as listagens de suas tribos ancestrais. Né? Cada porção será atribuída por sorteio, seja para grupos maiores, seja para grupos menores. Aí, além disso, tem um sorteio. Né? Isso também é algo que vale a gente prestar atenção. Essa palavrinha aparece na Torá várias vezes e aparece também na literatura rabínica, né? Que, inclusive, em casos de complexidade, de dificuldade, né, de se acertar, o sorteio é válido para se chegar a uma resposta satisfatória, razoável, digamos assim. Né? Quem está falando isso não sou eu, são os sábios, discutindo do Talmud. A gente encontra isso facilmente. E aí, trazendo para a nossa linguagem, seria o famoso cara ou coroa. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso, né? Tipo, tá ali vivendo uma situação terrível, de dúvida, quase que de congestionamento, de pensamento, para tomar uma decisão, e a gente quase que lança um cara coroa. Ah, vou fazer essa ação aqui, porque pelo menos eu me movo, eu faço algo. Né? Então, acho que essa palavra sorteio, nessa recomendação, né, nessa orientação de Deus, para que se faça um sorteio, também nos indica, e eu sempre gosto de fazer isso, assim, esse movimento do que aparece na Torá, do que aparece nas Parashiot, e o que isso pode estar na minha vida, o que isso pode estar presente na sociedade, o que isso tem a ver com as minhas vivências e experiências solitárias e não, né, no coletivo também. Acho que o lance do sorteio, fiquei pensando muito no jogo democrático. Né? Porque, por exemplo, quando a gente está pensando numa eleição, e agora os Estados Unidos está aí fervendo, daqui a pouco a gente vai ter eleições municipais também, e aí eu fico pensando, né, ao analisar isso, olha como é que o judaísmo é incrível, faz a gente pensar em todas as facetas da nossa vida, se a gente bem quiser. E aí, quando a gente está pensando na democracia, né, numa eleição, de alguma maneira é um sorteio. Por que é um sorteio? Porque o certo seria se nós chamássemos os especialistas e eles nos dissessem, olha, o candidato ou a candidata apta para poder resolver todos os problemas que a maioria da sociedade reclama é esse ou essa. Esse é o certo. São especialistas em questões de transporte, enfim, saúde, etc. Vão dizer ali, né, vão dar o certo.
Mas o sorteio, ele também é justo, porque ele permite que todos participem desse jogo, né? Aí quando a gente está falando do jogo democrático, até os analfabetos, que não têm, né? A gente lê essas pessoas como não bem orientadas para poder votar, mas elas têm esse direito. Todos têm esse direito. Então, a Torá traz o tempo inteiro a palavra sorteio. E quando a gente pensa na nossa realidade, hoje a gente poderia, talvez, fazer esse tipo de analogia, penso eu. Então, acho que Pinhas tem uma série de camadas e a gente tem criatividade, possibilidade, assim, de, no debate, poder enxergar isso. Enfim, queria trazer essas contribuições. Resumir o que o Gabriel acabou de falar, o certo seria um certo absoluto. O justo é um certo ajustado. Muito bem. Tem mais uma questão duas questões foram levantadas pelo chat que eu queria falar. Desculpem estar me estendendo aqui. A primeira sobre o censo. O censo é um instrumento de fortalecimento, é um instrumento de medição da tua capacidade, da tua força. E ele vai aparecer na Torá em circunstâncias sempre quando Israel vai enfrentar algum perigo. Nessa paraxá está ligado à orientação de ir atacar os midianitas. Então, é necessário fazer um censo para saber qual é a capacidade de força que Israel tem. Na travessia do deserto é necessário saber de que forma que Israel vai se defender e, consequentemente, o censo é necessário. Então, ele sempre aparece numa situação de força. E a gente tem uma situação muito interessante de censo, se eu não me engano, em Shmuel Beit, em que Davi, o rei Davi, pede para que seja feito um censo. E ele pede para que seja feito um censo sem que exista nenhuma ameaça, nem nenhuma iniciativa militar. Consequentemente, é encarado como um pecado. Ou seja, ele não está medindo a força e a capacidade do povo, ele está medindo a sua própria força e a sua própria capacidade, está se empoderando através do censo, dizendo, o meu reino é tão grande, né? Olha como eu sou poderoso. E ele é punido por isso. Então, o censo está sempre ligado a essa necessidade de medir a capacidade. A segunda coisa, né, você falou sobre a dúvida de ir para Israel, não ir, a decisão de ir ou não ir. Mais complicado ainda são aqueles que vão e voltam, né? Não, eu não me meti na aliada das pessoas, não. Eu disse que a gente vive um paradoxo, onde quer que esteja. Então, o paradoxo é ainda mais extremo para os que vão e voltam, que é o meu caso. E isso me fez lembrar uma situação muito delicada que eu descobri recentemente na minha família. O meu avô materno, ele veio para o Brasil, na verdade ele sempre se disse brasileiro, eu demorei a saber que ele não tinha nascido aqui no Brasil. Ele dizia que o sotaque dele era porque os pais tinham levado ele de volta para a Europa antes dele voltar para o Brasil, mas que ele tinha nascido aqui. E eu sabia que ele tinha morado em Israel, ele morou durante acho que 1 ou 2 anos em Israel. E meus pais faleceram, estava arrumando as coisas deles lá em Israel, arrumando, né, junto com as minhas irmãs, o apartamento, e vimos uma série de documentos, fotos, e uma das fotos que nós vimos era uma foto dos pais do meu avô. Dava para ver bem que eram os pais do meu avô, porque a mãe dele era igualzinha a ele, ou ele era igualzinho à mãe, então foi fácil de reconhecer. E esses pais do meu avô, esses meus bisavós, escreveram no verso da foto, para o meu querido filho Naum, né, para a minha querida filha Tzril, que é o nome da minha avó, então já, né, carinhosamente chamando a nora de filha. E, para nossa surpresa, não estava escrito em Yiddish, estava escrito em hebraico. E aí a gente foi correr atrás de por que os meus bisavós escreveram para o meu avô em hebraico. E nós descobrimos que eles tinham feito aliá. Os meus bisavós, com a família toda, tinham feito aliá. Meu avô não foi sozinho para Israel como a gente achava. Ele foi com os pais para Israel. Tanto é que um dos irmãos dele, inclusive, ficou lá. E eles foram na década de 20 para Israel. No final da década de 20, eles não se adaptaram e eles voltaram para a Polônia. E eles foram assassinados na Shoah. Então, existe um peso na decisão de não estar em Israel, que no meu caso é um peso familiar, inclusive.
Bom, deixa eu só colocar na ordem aqui que a nave decolou e foi muito alto, né? São 9h40 e a gente vai começar devagarzinho a pousar ela, né? A gente deu uma viajada bacana. Nós temos o Edito para falar, temos o Gilberto para falar, tem a Ana para falar. E temos os chats para dar essa complementada aqui, depois de, além da viagem dele, todas as outras viagens. Mas só para dizer que isso que o Ricardo falou sobre o censo, talvez justifique a minha colocação. Será que nós não estamos passando por um novo censo? Quer dizer, no momento de nos preparar para um ataque, termos sido atacados, etc. e tal. Então, só para deixar essa reflexão como mais atual do que nunca. Tá? Edton, vai lá, por favor. Lembrando que a gente está começando a posar. Vamos nessa. Sim. Vai você. Realmente, sobre a Paraxá, sobre a Paraxá da semana Pinhas, e sobre justamente a Haftará, que é Jeremias, logo depois o 17 de Tamuz, realmente é bastante complexo aqui assim, mas bem interessante. E obrigado, Chad, por ter trazido essa discussão, inclusive, sobre a questão do sionismo, e justamente a importância do Estado de Israel na nossa vida e na vida de cada Yehudi, cada judeu, tanto em Israel como fora de Israel. E aí, eu quero começar a fazer minha fala com uma primeira pergunta. Para que e por que o Estado de Israel? E o que eu estou fazendo essa pergunta? Para que e por que o Estado de Israel? Aí vamos lá na história, Holocausto. O movimento sionista é um movimento político moderno. Ele tem uma inspiração a partir dos profetas, mas ele não é um retorno profético à terra de Israel. Ele é um movimento político moderno, criado no século XIX. E é muito importante a gente entender Israel dessa forma. É muito importante a gente dissociar a fundação do Estado de Israel da Shoah. É muito importante a gente saber que Israel, em 1939, já estava pronto para existir. Já podia ter sido criado. Então, Israel estava prontíssimo para existir. Israel seria criado de qualquer forma. E apesar de metade da população judaica da Europa ter sido morta na Segunda Guerra, o judaísmo e o povo judeu estavam muito longe de serem dizimados. Tinham total capacidade de recuperação. Então, por isso eu estou fazendo a interrupção que eu fiz, porque eu não quero que você pense de forma equivocada, e menos ainda que todos aqui escutem e ouçam de forma equivocada. Eu vou só pedir, o Charles vai olhar isso de uma forma não resumida, talvez, mas de uma forma a tentar dar uma conclusão para a gente encerrar isso aqui hoje. Eu me lembro de alguma vez ter falado, e vou repetir a palavra do Ricardo: desassociar a Shoah da fundação do moderno Estado de Israel é ponto pacífico. A existência de Israel para qualquer judeu é ponto pacífico. A pergunta se por quê, para quê, ela não existe. Você pode pensar nas formas diferentes, mas você é incapaz de perguntar para qualquer judeu que se entenda como tal. Essa discussão para ele hoje em dia, não no tempo de Jeremias, ela quase que se esvazia automaticamente. Porque também essa questão da fundação do Estado de Israel não pode ignorar o mundo sefarati e mizrahi que existia, independente daqueles que foram mortos no Holocausto na Europa Ocidental. Então, tem vários aspectos aí que são históricos, de memória. Além do mais, as pessoas se refugiaram na Suécia também, para se recuperar dos campos de concentração, e muitos deles nem chegaram em Israel, eles foram para o Brasil. Nós temos vários casos de pessoas que foram nutridas mesmo, com comida na colher, em 46, 47, e em algum momento vieram para o Brasil. Então, desassociar Shoah de Israel é um ponto assim muito importante para qualquer um de nós, e é muito importante. E, de novo, só para voltar aqui para o... Então, quando pessoas como Stefan Zweig, ou como Theodor Herzl, o Jeremias, né, o personagem, né, chama personagem Jeremias, trazem a gente para uma reflexão. Eles querem que a gente vá além do que está escrito ali. E é muito importante a gente ir além do que está escrito ali, porque senão a gente vai ficar nessa gaiola de hamster eternamente, discutindo se eram 611.347 ou 611.343, ou se esses 601 mil viraram 3.200.000 ou não. Tenta trazer isso para hoje. A gente tem uma presença. Hoje, a presença das pessoas é medida na net, na social media.
Quem fala mais alto na social media ganha. Então a gente pode ser um grupo, você pode ter 5 milhões de pessoas pensando de um jeito, mas se tem 1.800 pessoas na internet falando mais alto, a parada tá ganha por quem está na internet falando. E as eleições são uma prova disso, em vários aspectos, para qualquer lado. Então, o mais importante é se aproximar desses temas de uma forma muito cuidadosa e estar aberto para eles nos ensinarem coisas sobre hoje, porque a gente pode passar 10 minutos analisando como é que isso era lá no século VI, antes da Era Comum, mas eu não estou no século VI da Era Comum, eu estou em 2024. Eu estou lidando com coisas que nem passavam pela cabeça de Jeremias em termos materiais, mas em termos filosóficos, sim. Por isso que as pessoas leem filósofo grego. Não é para passar o tempo. E também não é para discutir exatamente o que acontecia nos palcos. Tem uma outra. A leitura tem que ser mais. Eu espero que eu tenha. Bom, eu acho que eu cutuquei as pessoas em relação a esse tema e espero que a gente volte a falar dele sempre, né? Porque Sem dúvida. cada dia que passa está mais complexa a situação e a gente tem que ter uma postura muito firme e defendê-la. Desculpa, agora eu que me estendi. Sem dúvida, não. Obrigado, Charles. Literalmente, eu vou agora pousar nossa nave, encerrar. Charles, você falou pela Ana, falou por nós. Obrigado pela condução de hoje. Realmente, eu acho que foi uma viagenzinha, acho para mim, e imagino que para alguns aqui, inesperada no início, e depois a gente foi ajustando conforme a sua orientação, conforme o seu guia, né, levou a gente para essa discussão, e eu não tenho a menor dúvida que cada um de nós aqui vai sair um pouquinho melhor hoje do que entrou aqui hoje, tá bom? Obrigado mais uma vez, Charles, um abraço, um beijo enorme, querido, para todo mundo. Para Shabbat vocês Shalom também antecipado. todos. Shabbat Shalom antecipado. Tchau. Tchau, tchau.